Olá, amigos da nossa querida Casa do Caminho, que a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Pai de amor e bondade, nosso querido mentor, Dr. Herman, esteja conosco presente nesse momento e em todos os nossos estudos, para que possamos jamais perder a oportunidade desse aprendizado, desse conhecimento que tanto nos enaltece, tanto nos melhora, tanto nos fortifica a alma, principalmente nesses momentos de dificuldade, de isolamento, onde a saudade aperta o nosso peito, mas na certeza que o coração, o amor nos une, né? Então, que possamos estar em sintonia com o mais alto nesse momento de hoje do nosso estudo. Graças a Deus. E o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, do capítulo 2, da encarnação dos espíritos. E isso é muito interessante, a questão 132 e 133, que fala de alguma coisa que todos nós experienciamos, invariavelmente, a nossa possibilidade de estarmos aqui juntos, reunidos nesta encarnação. Mas estarmos reunidos aqui nessa encarnação muitas vezes nos causa algum estranhamento. E nós perguntamos por quê? Por que nós precisamos encarnar? Por que nós não ficamos no plano espiritual evoluindo lá? Por que precisamos ganhar um corpo de carne? Por que precisamos retornar, nos separar dos nossos queridos no plano espiritual e vir até aqui? E aí, quando aqui estamos, não queremos nos separar daqueles que aqui estão e retornar à pátria espiritual. Então é sempre um porquê. E essa pergunta do porquê da encarnação não poderia deixar de faltar nos questionamentos de Kardec, e é bem logo no começo, que é para que nós possamos entender por que nós estamos aqui, por que nós vamos tantas e tantas vezes ainda reencarnar, por que nós precisamos desse corpo, dessa matéria e desse tempo mergulhados na matéria. Então vamos lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É a pergunta muito direta que Kardec faz aos espíritos. E a resposta é relativamente curta. Eu vou pedir licença aqui para ler, para a gente poder ir trabalhando ponto a ponto, porque é fundamental que a gente compreenda todos os nuances que estão ocultos nesse texto. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Muito bem. Então, é um texto um pouco complexo, com termos que a gente não utiliza normalmente no nosso dia a dia. Então, vamos tentar entender aqui para que isso fique muito claro e interiorizado nos nossos corações, para que a gente não mais nos pergunte por que isso está acontecendo comigo. E sim, partamos para quê, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Muito bem. Nos estudos anteriores a essa questão 132, nós encontramos as escalas da progressão dos espíritos. Então, nós já entendemos que nesse processo nosso, a partir do momento em que fomos criados simples e ignorantes e passamos, né, a ser parte viva da criação do Pai, nós temos uma caminhada que não retrograda. Muitas vezes nós mesmos, por escolhas nossas, nós estacionamos em algum ponto, mas o nosso destino é a perfeição relativa, né, da qual também já estudamos aqui anteriormente, porque perfeição total somente o Pai, mas nós alcançaremos uma plenitude tal qual Jesus nos prometeu.
né? Vós sois deuses e podereis fazer mais do que o que eu faço. Então, por que Jesus falaria isso se assim não fosse verdade? Então, a gente tem que ter sempre isso em meta. Nós estamos em uma caminhada, nós estamos em um processo. E o interessante é nós nos percebermos numa caminhada, embora juntos, cada um, ela é individual e intransferível. Então, cada um está num estágio. É claro que no mundo de provas e expiações em que nós habitamos, essa faixa vibratória, ela é similar para todos nós. Uns mais, outros menos, né? Daí nós conseguirmos nos relacionar uns com os outros, mas nós percebemos que alguns estão em alguns pontos mais à frente, com entendimento maior, e outros em outros pontos, em outras situações. Então nós vamos caminhando, nós precisamos chegar a essa perfeição. E para isso nós precisamos encarnar. Para uns é expiação, né? Para outros é missão, ou seja, vamos entender isso. Se a expiação, como ele diz aqui, sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, por que nós precisamos passar por todas essas vicissitudes? E na nossa condição evolutiva, nós só conseguimos compreender, nós só conseguimos ter o entendimento do sentido das coisas quando nós sofremos. E o sofrimento é quase sempre um entendimento através de um método de restrição. Vamos dar um exemplo disso para ficar mais claro. Ontem mesmo eu conversava com a Paulinha, nossa querida Paulinha, e ela falava assim, nossa, que saudade, né, que nós estamos da nossa casa, dos nossos encontros, nossos abraços, de estarmos juntos. E, no entanto, hoje, muitos de nós sentimos essa falta profunda dentro dos nossos corações, aquela vibração amorosa que temos dentro da Casa do Caminho, e não podemos lá estar. No entanto, se a gente voltar um pouquinho, nos recordarmos, aquilo tudo estava absolutamente disponível para nós o tempo inteiro, e muitas vezes nós não íamos, muitas vezes nós estávamos cansados, muitas vezes nós não abríamos mão de lá estarmos. Semana que vem eu vou, ou então, não, eu prefiro ficar em casa hoje, ou por um motivo ou por outro, enfim, nós íamos adiando esse processo e com isso a gente não ia. E, no entanto, né, ou não fazia um determinado curso, ou não estava presente em um determinado trabalho, numa ação social, e hoje a gente sente a falta. Então, foi preciso que a gente perdesse essa possibilidade, essa liberdade de lá estar, daquele convívio, para que a gente pudesse entender. Muitas vezes nós deixamos de abraçar, beijar, nos relacionar com determinadas pessoas porque estávamos com pressa ou porque estávamos cansados, e hoje a saudade aperta os nossos corações. Então, assim, esse método educativo, digamos assim, né, que Deus nos proporciona, não é, em hipótese alguma, um castigo, mas é como a forma como nós entendemos, porque ainda não valorizamos todas as coisas que nós precisamos. Então, existe uma expiação, uma forma de nós nos colocarmos à prova para que a gente possa valorizar todas as coisas que nós temos. Nós possamos realmente entender por aquilo tudo que nós já tínhamos e que agora a gente não pode ter mais. E assim em todas as outras coisas das nossas vidas. Quando nós retornamos no plano físico, é que nós acionamos os nossos sentimentos mais relacionados à matéria, né? A inveja, o egoísmo. Então, é o momento, porque quando nós estamos desencarnados, nós estamos na condição de espíritos libertos, nós temos uma amplitude da visão e entendemos melhor. Então, o entendimento faz com que a gente
perceba e não haja. E aqui nós somos colocados à prova tal qual estudantes que aprendem e que num determinado momento precisam fazer o teste. Então, a prova e a expiação muitas vezes ela se mistura. E a dor ela nos chega jamais para nos castigar. Ela vem para nos provar, ela vem para nos mostrar alguma coisa. Então, quando nós conseguimos olhar para essas situações em que nós passamos, pelas vicissitudes que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento, e entendemos que tudo isso faz parte de um aprendizado, nos traz um conforto muito grande. E esse olhar diferenciado, não é? No sentido de que nós estamos aqui como privilegiados, porque assim, eu costumo dizer que nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, todos nós que estamos encarnados no planeta, nós escolhemos estar aqui. Nós fomos eleitos, entre aspas, né? Sem nenhum privilégio, mas porque não existe privilégio na obra da criação, mas nós fomos eleitos pela nossa capacidade de já podermos suportar essa grande prova humanitária, essa grande prova coletiva. E se fomos eleitos para essa grande prova coletiva, é porque nós temos um comprometimento com a coletividade. Então, fiquemos atentos e gratos a Deus por estarmos aqui, por estarmos vivenciando na essência a mudança do planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, estarmos aqui é um privilégio nesse momento, principalmente. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E com relação a isso, parte que me toca na obra da criação, vamos pensar, será que algum de nós duvida que Deus, que nós fazemos parte da obra da criação do Pai? Ou que só Ele cria e nós ficamos aqui assim de espectadores? Em absoluto. Nós, na condição de mulheres, né, somos co-criadoras do Pai, quando geramos, né, novos corpos dentro dos nossos corpos para que a vida se faça. Ok, e o homem, né, seria excluído sob hipótese alguma, porque é necessário essa composição homem-mulher, geneticamente falando, para que a vida se faça. Mas não só isso, e Kardec explica isso na nota que ele coloca, quando ele fala a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. É claro, nós interferimos e agimos no progresso dos nossos planetas em que habitamos. E ele ainda diz, Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar. E os espíritos dizem em cima, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, né, ou seja, o seu corpo, de harmonia com a matéria essencial desse mundo. O nosso corpo físico, ele tem a ver com este planeta em que nós habitamos. Quando estivermos habitando em outros planetas, iremos ter o corpo compatível com aquele planeta. Emmanuel, a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, eles trazem muitas informações. Seria muito interessante que vocês pudessem ler e ter acesso a essa literatura de vidas em outros mundos, né? Onde a forma é diferente, onde a necessidade da interação é diferente. Aqui no nosso planeta, nós interagimos ainda de alguma forma equivocada, mas nós podemos agir com a natureza. Por isso, quando nós entendemos que a nossa relação com a natureza não é só de consumi-la, né, de só usufruir, só beber a água, só comer o alimento extraído da terra, e sim também de transformar esse mundo num mundo melhor, nós vamos entender essa participação na obra da criação. Então, quando nós estamos educando os nossos filhos, quando nós estamos olhando para qualquer material que possa
ser reutilizado, que possa retornar para a terra, quando nós colocamos o nosso lixo orgânico, né, de novo na terra e fazemos com que essa terra seja valorizada pela química que ali é produzida e que o alimento que vem de uma forma melhor, nós estamos contribuindo para a obra da criação. Em contrapartida, quando nós destruímos, quando nós desmatamos desarvoradamente, ou quando lançamos na natureza achando que existe um fora, né? Quando a gente joga fora e no planeta não existe um fora, né? Nós estamos jogando, na verdade, aqui dentro mesmo, sem nenhum critério, nós estamos destruindo. E isso faz com que nós precisemos retornar várias vezes até compreender o ciclo harmônico que existe na natureza, né? Então não é demonizar o plástico, não é demonizar os produtos químicos que possam contribuir para que a lavoura tenha uma produção melhor, mas sim a consciência. E isso a gente só vê de um tempo para cá. Se nós olharmos assim mais ou menos de 1970, início de 1980, né, quem é desse tempo ainda e quem não for procura na história, não existia nenhuma preocupação com o meio ambiente. E em função desse descuido que nós produzimos, nós focamos só na produção, só no bem-estar, só nos eletrodomésticos, só no nosso conforto ambiental, em décadas, em 3, 4 décadas, nós dizimamos uma parte significativa de seres e espécies do nosso planeta. Então, agora que nós temos a ciência a nosso favor, agora que nós temos o conhecimento da inter-relação do planeta conosco, com o nosso corpo físico, é a hora de nós darmos uma parada, e nós percebemos isso nesse momento. Nos primeiros 6 meses de confinamento da pandemia, nós observamos a reação imediata da Terra, do planeta, da natureza, se recuperando e se mostrando presente. As águas ficaram límpidas, as praias ficaram limpas. Eu moro aqui em Botafogo. A enseada de Botafogo, ela é apesar de ser uma enseada assim bem bonita, a gente tem a vista do Pão de Açúcar no fundo, ela sempre foi uma praia muito suja, de águas absolutamente escuras. E durante esse período chegou-se a poder andar dentro da água e ver a cristalinidade da areia, né? Os golfinhos voltaram. Então a gente vai percebendo que a nossa interferência ela é real em todo esse processo. Então o que nós estamos fazendo? Porque tudo isso, no fim das contas, reflete em quê? No nosso espírito, na nossa serenidade, no nosso modo de interagir. Se a gente não para, se a gente não olha para o nosso interior, se a gente não pergunta para nós o que eu vim fazer aqui, qual é o meu objetivo, e se eu não me percebo no planeta como um espírito que está encarnado, e sim penso que eu sou encarnado e que em um dado momento eu até tenho um espírito, isso vai ficar complicado. Nós somos seres espirituais que precisamos realmente nos perceber dessa nossa condição principal e de interação. Atuamos energeticamente, fluidicamente, com todo o meio que está à nossa volta. Então, a nossa energia, se for positiva, boa, dedicada, consciente, né? Porque já estamos no século XXI, não nos cabe mais não sermos conscientes. Essa é a nossa missão. E aí aqui tem tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Por que será que todos os espíritos seguiram o caminho do bem? É muito difícil, porque nós não
não temos aprendizado senão através do erro, né? Aquela história assim, nós precisamos adquirir o sucesso. Como que nós conseguimos a perfeição? Né? Fazendo escolhas. E como é que a gente faz boas escolhas? Né? E como é que a gente faz escolhas? Fazendo boas escolhas. E como é que a gente faz boas escolhas? Fazendo mais escolhas, ou seja, errando é que a gente vai acertando. Esse processo dificilmente vai acontecer, o processo de evolução, sem erros e acertos, tal qual uma criança que, para aprender a andar, levanta, senta, cai, levanta, senta, cai, e não existe nenhuma maldade disso. Agora, se nós vamos passando por todas as encarnações e não nos percebemos sobre as nossas mais tendências que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada e vamos só valorizando a parte material e egoísta, aí sim vai ficar muito difícil. Então eles respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal, ou seja, as lutas e tribulações da vida corporal, elas vão acontecer para todos. Então aqui tem uma lição oculta nessa resposta muito interessante. Muitas vezes nós olhamos uma determinada família ou alguma pessoa conhecida nossa, mas de pouca convivência, ou até mesmo um artista, alguma pessoa mais famosa, e a gente fala: nossa, aquela pessoa tem uma vida perfeita, aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, tudo dela está bem, ela está sempre sorrindo, está tudo incrível, está tudo ótimo. E na verdade, quando nós chegamos na intimidade, vemos que não é bem assim, né? Aquela pessoa tem seus problemas, tem atribuições, tem tribulações, como todos nós. Só que talvez muitas vezes aquela pessoa saiba contornar aquela situação de uma forma diferenciada. Então é aquilo que a gente falou no começo. Se eu tenho consciência que no mundo de provas e expiações eu vou ter tribulações, e isso já disse Jesus: no mundo tereis tribulações, no mundo tereis sofrimentos. Mas eu venci o mundo, ou seja, nós podemos vencer o mundo também. A gente sempre tem que lembrar do que o nosso Mestre Jesus deixou de lição para nós, né? Então, diante de qualquer tribulação, a gente sempre tem que dizer: nós vamos vencer, isso vai passar, tudo passa e isso também vai passar. Como passam os momentos felizes, também os momentos de dor e de aflição vão passar. Então, quando a gente acredita e entende isso, o nosso olhar começa a se modificar e a nossa caminhada fica mais serena, não é tranquila, é serena, né? Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Essa é uma pergunta que a gente, né, pegadinha, Kardec era danado. Chegam mais depressa ao fim. Então, olha só, se a gente tem uma meta, que é a perfeição, né? Relativa, mas a nossa perfeição. Se a gente conseguir chegar mais rápido, não será muito melhor? Se eu conseguir sair rápido dessa condição de sofrimento, de angústia, de negação, de dor, não é melhor? Então, qual é o caminho, né? As aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Sim, é verdade. A gente muitas vezes atribui as nossas imperfeições, as nossas dores. É um karma da vida passada, né? E o nosso querido Dr. Herman sempre nos chama a atenção disso, né? Preste atenção. O que você está fazendo nesta vida com o que você tem de caminhada? Então, as nossas imperfeições muitas vezes impedem o nosso orgulho, não deixa que a gente avance, não deixa que a gente peça perdão, não deixa que a gente aceite o perdão do outro que está tentando se modificar. Muitas vezes a nossa vaidade não aceita uma condição diferente em um determinado momento. Não, isso não é para mim, né? Então, são essas pequenas frases muito comuns do nosso dia a dia que a gente precisa começar a repensar, né?
como que a gente está lidando com todas essas imperfeições? As imperfeições não estão no próximo, não estão nos problemas, não estão do lado de fora, elas estão dentro. Se nós daí a doutrina espírita sempre falar sobre bater na mesma tecla, autoconhecimento, 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 para que a gente perceba, bom, esta é uma questão que eu ainda tenho. Eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa teimosa, eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma pessoa orgulhosa, egoísta. Então, quando nós vamos identificando essas questões, a gente vai começar a atacar e trabalhar de pouquinho, de beiradinha mesmo, né? Aquela beirinha, é pela pontinha, a gente começa devagarzinho e a gente vai começando a colher os resultados, né? São lentos, talvez a gente precise de 2, 3, 10 vidas. Ok, tudo bem, graças ao esquecimento a gente não vai ficar com peso, já estou há 10 vidas tentando e não consigo. Não, daí o esquecimento, né, do passado, que nos auxilia a sempre ter um espírito de renovação. Então, nesse momento, vamos zerar o nosso cronômetro e vamos analisar, né, que estamos nessa vida como se fosse começando daqui. O que eu tenho de bom, o que eu ainda tenho que trabalhar, o que eu ainda preciso melhorar para que eu possa avançar, o que eu já consigo e o que eu ainda não tenho capacidade de fazer, que ainda é muito difícil. Então a gente começa pelo que está ao nosso alcance, começa por aquilo que a gente consegue pelo menos tentar. E a gente vai vendo que é mais fácil, porque quando nós depositamos a nossa vontade real, né, numa atitude, a espiritualidade vem e nos dá a mão e nos carrega no colo. Né? Ela nos fortalece, ela nos sustenta, ela nos caminha, os amigos que são colocados no nosso caminho, né, na nossa casa do caminho, né, vem sempre ao nosso socorro, vem sempre ao nosso amparo, vem sempre a nossa sustentação. Então eles falam, chegam mais depressa ao fim. Ao fim não é o fim da vida, é o fim da nossa jornada de dificuldades. Quanto menos imperfeições nós tivermos, tanto menos tormentos. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa, por exemplo, que reclamo demais, qualquer problema, seja ele pequeno, médio ou grande, de grande monta, eu vou sofrer muito. Mas se é uma pessoa que tem uma aceitação e olha aquilo como só mais uma questão, né, isso faz com que a gente melhore o nosso olhar com relação a isso. Eu lembro sempre de um exemplo muito simples, simplório, que quando a minha filha era pequenininha, ela era sempre muito assim, nojentinha com ficar melada. Qualquer coisa que melasse ela ficava aflita e começava a chorar. E aí um dia caiu água sobre ela, né? Ela derramou um copo d'água e aí ela falou assim, ai mamãe, tá melou. Eu falei, não, água seca e Coca-Cola mela. Então aí a gente fez a brincadeira, água seca, Coca mela. Com isso, toda vez que caía alguma coisa, né, e como ela não bebia refrigerante também, então caía água, virava, ela já ria e ela falava. Então é o olhar que a gente coloca sobre cada coisa. Né? Vamos fazer das coisas que nos acontecem água, para que elas caiam e sequem e façam, daqui a pouco já não está mais aqui. Né? Essa é a grande jogada. E aí ele ainda diz assim, os espíritos, aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então vamos olhar pelo menos esses daqui. Será que nós somos invejosos? Se somos, vamos tentar trabalhar isso dentro de cada um de nós. Será que eu sou ciumento? Por que eu sou ciumento? Nada é meu, nem meu corpo é meu. Né? Vamos trabalhar esse ciúme. Se eu sou avaro, né? Se eu quero as coisas para mim, é só lembrar que esse mundo é muito passageiro. Né? Nós aqui não levamos absolutamente nada, senão as nossas próprias obras
feitas pelas nossas mãos, ambicioso, né? Então, isso vai nos livrar de inúmeras torturas, de inúmeros sentimentos ruins e já nos traz um alívio muito grande. Então, vamos sempre pensar que é o objetivo da nossa encarnação aqui, nada mais é para que a gente evolua, é uma escola. Nosso planeta é um planeta escola e nós temos que ser muito gratos, assim como quando crescemos, né, e ficamos muito felizes de sairmos rápidos da escola, mas quando estamos mais velhos temos muita saudade. Saudade da tia, saudade dos colegas, saudade daquele banco escolar. Que possamos, quando estivermos já em outras encarnações, termos boas lembranças dessa nossa escola terrena, né? Esse é a grande sacada da vida, né? A gente olhar para trás e ter ótimas lembranças dessa nossa caminhada. Que na paz de nosso Senhor Jesus possamos a cada dia abraçar, nos envolver e estarmos muito felizes e gratos por estarmos aqui no planeta nesse momento, ainda que de muita dificuldade. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Muita gratidão a todos e nesse momento pedindo a todos aqueles que puderem auxiliar a nossa querida Casa do Caminho com a ajuda para a cesta básica, para os nossos irmãos tão necessitados, com alimentos, com alguma possibilidade financeira, né? Quem não souber como contribuir, pode entrar em contato com os dirigentes da casa, né? Pelas redes sociais. Nós temos como passar o número da conta para que a gente possa contribuir nesse momento de dificuldade, de frio, de inverno e de fome. Mais uma vez, muita gratidão a todos.